Você já parou para pensar como é que o continente africano é organizado? O continente africano tem 54 países. E esses 54 países são agrupados em grandes regiões. E cada uma dessas regiões tem as suas próprias culturas, seus próprios idiomas e as suas próprias realidades. E essas regiões são agrupados na perspectiva de fortalecer a economia, a política e a paz. Então hoje vamos falar dessas principais regiões africanas do continente africano e também vamos falar das principais organizações que existem no continente africano que ajudam a fortalecer essas três coisas que falei agora: a economia, a política e a paz nesse maravilhoso continente que é composto em 54 países. E quando se fala do continente africano, o continente africano é dividido em 5 grandes regiões. 5 grandes regiões. Tem regiões com maior número de países e tem regiões com menor número de países. Então hoje vamos falar dessas regiões e também vamos falar de uma forma geral, como é que cada uma dessas regiões é composta em termos das organizações que ajudam a integrar o continente, até certo ponto pensar no crescimento e desenvolvimento econômico, estabilidade também dentro do continente. Então, inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa seu comentário, e o seu like também para ajudar o canal a crescer. Pronto, a África é dividida em 5 grandes regiões, começando pela África Oriental, que os dados vão mostrar que é a parte da África que tem mais número de países. E depois vem a África Ocidental. A África Ocidental, segundo os dados, mostram que a África Ocidental é a segunda parte da África, ou seja, a segunda região da África que está no segunda posição em termos de número de países. E depois vem a África Central, vem depois a África do Norte e por fim vem a África Austral. Então a África é dividida em essas regiões, com essas diversidades culturais, religiosas e assim por diante. Então agora vamos falar de uma forma bem rápida, de como é que esse maravilhoso continente é composta em termos de número, ou seja, é composto em termos dessas grandes regiões. Vamos falar sobre as principais organizações dessas grandes. Então, falando na perspectiva continental, a África, de uma forma geral, a organização principal, até certo ponto, podemos dizer, da África é a União Africana. A União Africana engloba os países da África. É a principal organização, podemos dizer, que é da África. Quais são os principais objetivos da União Africana? Temos primeiro promover a unidade entre os países africanos, entre esses 54 países da África, e solidariedade africana. Esse é um dos principais objetivos da União Africana. E depois vem defender a soberania dos países. Esse é o segundo objetivo que a União Africana tem dentro da África. E o terceiro objetivo que podemos elencar também da União Africana é estimular a integração política e econômica do próprio continente. Então esse é o terceiro objetivo que podemos mencionar, da África, ou seja, da União Africana. E o último que podemos mencionar, que é um dos objetivos também da União Africana, é garantir a paz, a segurança e direitos humanos do continente africano. Então, a União Africana
é o principal, é a principal organização, né, do continente africano. Agora vamos falar das 5 regiões. Dessas 5 regiões, e vamos trazer os principais, ou seja, as principais organizações de cada essas regiões de uma forma separada. A União Africana engloba todos e cada uma dessas regiões tem as suas organizações também separadas e independentes. E vamos começar com a África Ocidental. A África Ocidental tem CEDEAO. O que significa CEDEAO? CEDEAO é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Então, é uma comunidade que engloba países africanos, como eu falei lá atrás, que é a segunda maior região da África, né? Engloba essas regiões. Quais são os principais objetivos? Ou seja, o principal objetivo do CEDEAO é a integração econômica, livre comércio, ou seja, livre circulação de pessoas e bens, paz e regional. Essa aqui basicamente é o principal objetivo do CEDEAO. Então, outra organização também que existe na África Ocidental é o EMOA. O EMOA. O que significa o EMOA? O EMOA é a União Econômica e Monetária do Oeste da África. Então, é uma organização também bem forte na África, que tem o principal objetivo dessa organização, que é o EMOA, é a estabilidade econômica, né? O uso comum do franco CFA e também tentar integrar, né, essa parte que é o mercado regional. Tentar ter um mercado regional que vai permitir a circulação, né, o comércio de uma forma mais eficaz. Então, na África Ocidental, podemos citar essas duas grandes organizações, o CEDEAO e o EMOA. Agora vamos para a África Central. E na África Central, podemos citar pelo menos 2 grandes regiões, ou seja, 2 grandes organizações. A primeira organização que podemos citar é SEAC. O que significa SEAC? SEAC é a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, né? Então, qual que é o objetivo principal de SEAC? SEAC, o seu objetivo principal é estabilizar, né, criar uma organização econômica e segurança regional. Esse é o principal objetivo desse SEAC, né? Permitir com que tenha uma cooperação econômica muito bem forte, estabilizada, que vai facilitar o próprio continente, né? Também ajudar na segurança, né, do próprio região. Então, outra organização que podemos citar também da África Central é CEMAC. O que é CEMAC? CEMAC é a Comunidade Econômica e Monetária da África Central. Comunidade Econômica e Monetária da África Central. Então, é uma organização também que é especificamente, né, limitada dentro da África Central. Qual que é o principal objetivo de CEMAC? É criar uma moeda comum, né, que é franco CFA também, né, porque a África Central consome o franco CFA, que até certo ponto é um pouco diferente de franco CFA da África Ocidental, mas meio que a cotação meio que quase é igual, entendeu? Então, o principal objetivo dessa organização é criar uma moeda comum, né, da África Central, que é o franco CFA, a facilitar a integração econômica e estabilidade monetária. Esse é o principal objetivo dessa organização dentro da África Central. Então, já falamos de 2 grandes regiões da África: África Ocidental e falamos da África Central. Agora vamos falar da África Oriental, que os dados mostram que talvez é o continente com mais número, ou seja, é a região com mais número de países na África. Vamos falar de EAC. Outros falam de CLA. Pode falar de CLA, pode falar de EAC, né? O que significa isso? Isso significa Comunidade da África Oriental, né? Ou seja, a África Oriental também tem essa organização. Qual que é o objetivo principal dessa organização?
é criar um mercado comum, um mercado que vai facilitar os países da África Oriental, né, a fazer os seus comércios, a facilitar ou seja, a circulação, o desenvolvimento, assim por diante. Né? E outro objetivo também é a união do ENERA e o futuro plano de moeda única. O objetivo também é criar uma moeda única, né, que vai facilitar essa região na perspectiva econômica, né, para crescer talvez de uma forma mais eficaz. E outra organização também que podemos citar é IGAD. IGAD. O que significa IGAD? IGAD significa Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento. Então, é uma organização também dentro da África Oriental. Qual é o principal objetivo dessa organização? É criar segurança alimentar, combate à seca, né, na região, criar a paz e o desenvolvimento no chifre da África. Então, esse é o principal objetivo, né, dessa organização que é IGAD. Então vamos de uma forma rápida para não deixar o vídeo muito longo. Agora vamos falar da África Austral. Dentro da África Austral podemos citar uma única organização, que é porque a África Austral é a parte talvez que podemos dizer, a região que podemos dizer que tem mais, ou seja, tem menor número de países na África. Então a principal organização que podemos citar nessa parte, nessa região da África, é SADC. O que isso significa? Significa Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Essa é a sigla, o significado dessa sigla. Qual que é o principal objetivo dessa grande organização na África Austral? É criar um desenvolvimento sustentável. Né? Criar um desenvolvimento sustentável, criar uma arrecadação, né? Ou seja, erradiação da pobreza, tentar acabar com a pobreza, minimizar o máximo possível da pobreza e criar uma integração econômica muito forte entre esses países que compõem a África Austral. Então, esse é o principal objetivo dessa organização que eu falei agora, que é SADC. Então, caminhando de uma forma mais rápida, vamos falar sobre a África Setentrional ou a África do Norte, né, que é a segunda parte, podemos dizer que tem a terceira parte, né, da África com maior número de países, a África do Norte. Aqui também podemos citar uma única organização, né, que é UMA. O que significa UMA? É União de Maghreb Árabe. União de Maghreb Árabe. Qual que é o principal objetivo dessa organização? O principal objetivo dessa organização também é criar uma integração política e econômica, né, dos países árabes do norte da África. Então esse é o principal objetivo dessa organização. É o principal objetivo dessa organização. Então, de uma forma bem resumida, não podemos falar de uma forma detalhada, trazer historial, como é que tudo começou, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Decidimos trazer um vídeo muito bem sintetizado dessas 5 grandes regiões e as principais organizações que existem nessas regiões de uma forma separada, independente e autônoma. E nos próximos vídeos talvez vamos falar um por um de uma forma mais detalhada, a criação, o ano e tudo. Então basicamente é isso. Agora que você já conhece as principais organizações africanas e as principais regiões da África, né? Você já entendeu como é que a África é dividida, como é que a África é bem unida e bem estruturada e bem organizada, né? Então, deixa o seu comentário. Compartilha o vídeo, deixa seu like, faça o canal crescer e faça as pessoas conhecerem mais esse continente maravilhoso que é a África. Um grande beijo no coração, abraço, até o próximo vídeo.